É você literalmente saber qual é o preço que tu tem que praticar e fazer. E sabe como? Sem mimimi. Aí tem gente que entra na universidade de negócios e diz assim, ai Jackson, mas eu tenho que aumentar o preço, o que os meus clientes vão falar? Aí eu respondo mais ou menos assim, eu não sei o que eles vão falar, mas eu sei o que a tua família vai falar, ela vai agradecer que tu vai parar de endividar a tua família. São 4 pilares que definem o lucro do seu negócio: custos, margens, vendas e você empreendedor. Sua empresa não é uma instituição de caridade e aqui eu vou mostrar como você pode ter mais lucro. Empresa lucro forte. Que conceito é esse, Jackson? O que significa uma empresa lucro forte? Uma empresa lucro forte é a empresa que consegue e conhece as mecânicas para gerar lucratividade na proporção que ela deseja e não precisar, por exemplo, de banco para estar financiando o próprio negócio, não precisar de dinheiro de terceiros. É uma empresa que consegue andar no dia a dia, ela consegue não somente andar estável, como consegue dimensionar o próprio crescimento, sem precisar depender de fatores externos. Ou seja, é uma empresa que está reguladinha, que como se fosse aquela máquina de dinheiro, alguns de vocês já ouviram falando isso, então a empresa é aquela máquina de dinheiro. Então literalmente é a máquina regulada correto, gerando a lucratividade que você precisa. Diferente de uma empresa mal regulada que não gera lucro ou regulada errado, que gera dívidas para a empresa. Gera o quê? Empréstimos em banco, que paga juros e assim por diante. Então quando a gente fala de uma empresa com lucro forte, a gente trabalha alguns conceitos, alguns vocês já talvez ouviram, mas eu vou reabordar esses conceitos junto com a pegada que eu diria que é o divisor de águas entre você ter e não ter lucro, mesmo você sabendo fazer a conta. Então assim, os 3 pilares disso, eles estão ancorados aonde? Em primeiro lugar, em custos. Então, a sua empresa gera custos fixos. Então, sim, custo fixo é um pilar. Quando a gente fala de custo fixo, ou vou pegar assim, de custos agora, vamos pegar custos em geral, tá? A gente tem uma tendência só a falar custo fixo, que eu acabei de falar. Só que quando a gente fala de custos, vocês têm que ter um olhar para os custos da empresa de vocês um tanto mais abrangente. Então vamos lá, aonde tudo gera custo dentro da empresa de vocês? O que é o mais comum da gente ouvir? Custo fixo. Então assim, o custo fixo é o quê? É todo o custo que você tem na sua empresa vendendo ou não vendendo nada. Tipo um aluguel. Se você vender ou não vender, o cara que alugou a peça para você não está nem aí, você tem que pagar essa conta. Ok? Agora, que outro custo tem? Energia elétrica. Se você vender ou não vender, você vai pagar a luz, literalmente, vai tomar água. Você vai ter alguns custos, talvez, de salário, por exemplo. Você tem alguns funcionários, são os salários você vai pagar vendendo ou não vendendo. Então, isso não muda no contexto. Ok? Agora, assim, que outros custos que mudam? Aí vem os famosos custos variáveis. O que é um custo variável? O custo variável é, por exemplo, eu só pago se eu vender. Então aí vamos pôr, galera, o famoso exemplo dessa garrafa que está famosa já. Então assim, o exemplo da garrafinha. Então assim, o custo variável dessa garrafa é o quê? Talvez eu paguei R$1 para comprar a garrafa d'água, então o meu custo variável é R$1. Se eu não comprar essa garrafa para vender, eu não tenho esse custo. Diferente do custo fixo, que se eu comprar ou não comprar essa garrafa, eu vou ter igual. Então os custos variáveis são os custos das mercadorias que vocês vendem no comércio, das matérias-primas que vocês têm dentro da indústria e de alguns outros materiais para quem presta serviço. Então sim, são essas variáveis. Agora sim, custo fixo vocês já viram abordando várias vezes. Tipo, vamos baixar custo fixo, faz a listagem do custo fixo e assim por diante. Agora o custo variável eu nunca entrei e hoje eu vou dar um passinho dentro desse. Então, peraí, Jacques, como assim? Não tem como eu mexer. Se a garrafa d'água custa R$1, eu vou pagar R$1. E simples assim. Não é tão simples assim. Você poderia baixar o custo desse R$1. E aí vem uma sacada agora de negociação e compras. Então, nem todo mundo tem estratégia de compra. Então, estratégia de compra é algo fundamental para vocês conseguirem melhorar as margens de vocês. Então vamos pegar o seguinte conceito. Por exemplo, eu preciso comprar alguma coisa para minha empresa. Uma impressora, vamos pegar aí, uma coisa comum. Qualquer empresa pode talvez precisar de uma impressora. Então você vai pegar a impressora para imprimir pedido para cliente ou para imprimir lista de coisas para fazer, enfim, tu quer comprar uma impressora para o teu negócio.
O que a gente faz? A gente sabe que tem a loja da informática ali, ou o amigo teu vende, você vai lá e compra impressora. Tá tudo certo, não é assim mesmo? Não. Você como empresário deve ter uma visão de CNPJ e não de pessoa, de eu compro porque o cara é meu amigo. Não, a empresa não compra porque é amigo ou não é amigo. Claro, existem parcerias comerciais, é outra conversa. Agora sim, quando a empresa vai comprar, ela pensa no custo-benefício, ou seja, essa impressora que atende a minha necessidade, quanto ela custa? Vamos supor, R$800. Segunda coisa, eu consigo com uma impressora mais barata que essa resolver o meu problema? Sim. Mas ela é um pouquinho inferior, mas resolve? Resolve. Então vou comprar uma de R$600. Primeiro passo. Segundo passo, definiu qual é a impressora que vai comprar, vocês vão fazer 3 orçamentos. É isso que eu recomendo para vocês. Então, quando eu vou, por exemplo, eu estou orçando um negócio para dar de brinde para os alunos da universidade, tá? E ninguém sabe o que quer. Vocês vão ter essa novidade na semana que vem, tá? Eu vou abrir uma parada muito doida aí que vou movimentar todo mundo, tá? Mas é só para semana que vem, tô plantando uma ideia aí para semana que vem, só para vocês ficarem curiosos. Mas enfim, hoje a gente começou a fazer orçamento e eu faço 3 orçamentos. Então, primeiro, você define o modelo exato da compra. Então, por exemplo, se tu vende água, tu vai dizer assim, mas água é água. Não, tem várias marcas. Qual água seria a melhor água para você vender perante o teu cliente, em primeiro lugar? Se é uma impressora, qual é a impressora que você realmente precisa? Mas eu queria uma com Bluetooth, Wi-Fi, booking de impressão, sei lá, tem cada parada doida aí. E assim, e talvez você não precisa disso. Claro, às vezes facilita e tal. Várias pessoas usam a impressora, legal você ter uma impressora com Wi-Fi. Agora, se é só você que está usando, cara, conecta o cabo mesmo, economiza 200, 300, não sei quanto é que é a diferença, tá? Não comprei impressora nos últimos dias, mas eu cito isso para quê? Para você entender que muitas vezes na hora de comprar, a gente não pode comprar o que o nosso ego quer, mas sim o que a empresa precisa. Não esqueçam disso, compram o que a empresa de vocês precisa, não o que você acha que é mais legal. A gente fica comprando as coisas com base, vai ser muito mais massa aquilo lá, porque é muitas vezes o que a gente queria e não o que a empresa de vocês precisava. Então a gente tem que comprar consciente nesse sentido, comprar uma coisa na dose certa, que é o que a empresa precisa. Mas um dia vai precisar. Beleza, aí um dia você compra esse modelo mais legal. Então a gente tem que ter esse passo. Claro, só se a tua empresa é exponencial o crescimento, então às vezes é melhor comprar um pouquinho para frente para você acelerar, mas o que é normal não é isso. Você compra somente o que é necessário e faça ainda 3 orçamentos disso para baixar esse custo. Aonde mais a gente trabalha custos dentro de uma empresa que a gente pode considerar lucro forte, que trabalha todas as áreas. Uma redução de custo muitas vezes em folha de pagamento. Então, assim, vocês já pararam para avaliar quem tem equipes maiores, aí mais de uma pessoa, vamos botar assim? Já pararam para avaliar assim, cara, eu tô com tantas pessoas, quanto custa cada uma delas e qual é a produtividade de cada uma delas? Tá? Então, vocês têm que avaliar, porque assim, querendo ou não, o funcionário, dependendo do tipo de negócio, ele pesa muito na balança, principalmente na parte de serviços. Então, assim, se você presta serviço, é muito pesado. Na parte industrial também, isso pode pesar bastante na balança. Então a gente tem que avaliar, botar literalmente no papel, Joãozinho, Mariazinha, Pedrinho, Paulinho e tudo lá, do lado do custo, mas eu não estou falando do custo de qual é o salário do cara, o custo que tu gasta com ele, contando 13º, férias, 1/3 sobre férias, tudo as paradas que tem que contar. Então se tu está pagando um salário, bota lá seus 2.000 e pouco, que é o custo real final que tu pagaria. Ok? E daí quando você analisa aquele valor que você tem que pagar, você vai olhar, esse custo aqui é compatível com o retorno que eu estou tendo? Então vale a pena eu manter mais alguém nesse cargo? Ou será que não valeria a pena eu trocar alguém? Porque muitas vezes aquela pessoa não está produzindo o que deveria produzir porque ela está deslocada, às vezes ela não está se sentindo bem. Então aí você tem que tomar as atitudes, aí é uma questão de liderança e tal, que você vai conversar com a pessoa e fazer essa pessoa se movimentar literalmente, tá? Então assim, já falamos de custo fixo, falamos de custo variável, um dos principais custos que é a empresa, e agora eu vou entrar numa coisa bizarra, tá? Porque eu sei que provavelmente a maioria de vocês não tem isso, mas de alguma maneira, normalmente toda empresa tem, que são os luxos. O que é os luxos? Às vezes tem alguma coisa aí que acontece na empresa que acaba gastando grana. Tipo, toda quinta-feira é feita sei lá o que na empresa e que gera uma despesa X. Claro que isso muitas vezes é o motivacional da equipe, se você faz isso e isso se paga, não mexe. Agora você precisa avaliar
até que ponto algum luxo que a sua empresa está ofertando é compatível quanto a resultado. Tipo, isso está agregando para a minha empresa gerar resultado ou é só uma encheção de linguiça porque eu quero agradar os meus funcionários? Porque muitas vezes o dono da empresa quer agradar o funcionário e o funcionário fica pensando, cara, que perda de tempo isso aqui, eu podia estar trabalhando. Então assim, ó, avaliem até que ponto isso pode estar acontecendo aí na empresa de vocês ou se existe algo nesse sentido, tá? E nós estamos ainda em custos, tá? Que é a parte mais simples, é a mais rapidinha de resolver, né? Então agora a gente abordou custos de uma maneira um pouquinho mais ampla. Ou seja, todo lugar que sai dinheiro da empresa de vocês, vocês devem avaliar até que ponto a gente consegue economizar. E eu não estou dizendo para você ser aquele dono de empresa pão duro, tá? Tipo, tem gente que, nossa, chega a dar uma angústia só de olhar, que o cara, meu Deus, você vai comprar clipes de papel, manda comprar, não, compra só um taruguinho, não compra uma caixa de clipes porque é muito, compra só 10 clipes. Então assim, vocês têm que ter ideia do que é custo-benefício, tem economia burra também, que é o que? O cara perde tanto tempo para economizar que gastou mais para economizar. Então botem isso na balança, mas não deixem de fazer essa avaliação em custo fixo, em custo variável, em funcionários e outras despesas que os luxos, tipo assinatura de revista, cafezinhos, sei lá o que mais pode ter aí, mas enfim. Então façam essa avaliação. Depois que a gente tem, então, eu amarrei o primeiro pilar, vamos botar assim, de uma empresa lucro forte. O segundo pilar de uma empresa lucro forte mesmo, que está sólido, além de ter os custos controlados, é saber exatamente quanto que ganha em cada venda. E isso nem sempre é fácil de fazer, porque isso dá trabalho. E o ser humano, desculpa, é vadio por natureza. Eu não estou falando de você que está me olhando agora. Estou falando dos seres humanos aí fora, não é nada a ver com vocês. Então, assim, o ser humano ele tem uma natureza de não querer se esforçar, ou não fazer nada de esforço além do que é o necessário para acontecer. Ou seja, eu já estou vendendo isso aqui por R$2, R$3, por que eu vou quebrar a cabeça para mudar às vezes 7 centavos? Para mudar, vou botar lá 20 centavos. Cara, 20 centavos não muda nada. 20 centavos é 10%. Se o teu custo está pago, esses 10% ele pode ser que é só o teu lucro. Ou seja, se o negócio não está dando lucro, talvez é por causa de uma margenzinha miúda. Só que essa margenzinha miúda precisa ser assertivo. Se você não fizer isso, não vai funcionar. Quando a gente fala de margem de preço, tende a ser um grande erro. Então uma empresa realmente que tem lucro e lucro forte mesmo, ela tem um conceito bem claro. Você que está me olhando agora precisa ter esse conceito claro para conseguir gerar lucro em qualquer negócio, ok? Então ó, presta atenção nisso. Você precisa entender que tudo que tu vende tem um custo. Por exemplo, uma garrafa d'água, R$1, R$2, R$10, sei lá, o tipo do que você está vendendo. Tem um custo. Esse é aquele custo variável que a gente já trabalha em outras áreas. Então, assim, esse custo variável, ele por si só, você comprando ele por 2 e vendendo por 4, ele gera uma margem que a gente chama de margem de contribuição, ou gera um cálculo, se chama markup, mas esquece a parte técnica, vamos pegar na prática. Então você compra por 2, vende por 4, ele gera uma margem de contribuição, uma margem que contribui para pagar o teu custo fixo. Eu não estou ainda falando de lucro, ok? Porque o teu custo fixo sempre é pago antes de pagar o lucro. Então se é uma coisa, nunca esqueçam, todo produto que tu vende, ele gera uma receita para ti, te ajudar a pagar o custo fixo em primeiro lugar. E se exceder esse volume, você tem lucro. Ou seja, se tu errar essa conta, estragou todo o negócio. Tu pode ter um produto bom, tu pode vender bastante, tu pode fazer tudo perfeito, tu fez a conta errada do teu preço, tu estraga a tua empresa ao ponto de ir para falência. Então entendam a importância de calcular o preço direito de um negócio. Ou seja, se o teu custo fixo lá atrás é R$10.000, vamos ser sutil aqui, R$10.000 de custo fixo, cada garrafinha de água que tu vende tem que pagar um pouquinho daquele 10.000. Para no volume de vendas global você pagar o custo fixo e ainda sobrar uma margem para você. E por isso que dentro da Universidade de Negócios, quando a gente executa o protocolo, tem um ponto muito claro. A gente saber exatamente o sair do zero, criar o ponto de equilíbrio para ter claro quanto que está lá, quanto que eu tenho que vender para atingir esse valor. E depois disso a gente vai literalmente regular o preço para quê? Para ser mais assertivo com o lucro.
Se a gente não acertar na formação de preço para a geração de lucro, a gente simplesmente não tem lucro, simples assim. Então, assim, ó, quando a gente gera o lucro, coisas que vocês nunca mais podem tirar da ponta do lápis. O custo fixo de vocês tem que estar na ponta do lápis. Vocês têm que todo mês avaliar, ó, quanto deu o custo fixo desse mês? Quanto está o custo fixo desse mês? E quando vocês avaliam o custo fixo do mês, segunda coisa, esses itens que eu estou vendendo, quanto que foi o custo variável? Mudou a compra com o fornecedor? Mudou as despesas de frete? Mudou alguma coisa de impostos ou sei lá o que mais? Porque se isso é mutável, vocês têm que adaptar o preço de vocês. Ou para um preço confortável caso mude, ou ele ir mudando junto, para que vocês não percam dinheiro. Porque se vocês vendessem lucro, tu acha que esse negócio vai dar bom? Não vai. Então uma empresa lucro forte domina no âmago do cálculo da formação de preço, como eu faço o preço de um produto para sobrar dinheiro. Isso é a base da base da base da base. Se eu comprar por 1 e vender por 1,10 e não pagar o custo fixo, tu fecha as portas. Simples assim. Simples assim. Sem rodeio, direto ao ponto. Calculou errado o preço, tu ferra a tua empresa. E agora, qual é o mindset dessa parada? Eu falei que ia falar de mindset. Então, assim, ó, o cara que tem uma empresa lucro forte, ele é... Como é que eu posso dizer? Ele tem cerno. Não sei quem sabe o que significa isso, mas eu sei o que significa. É o cerne de uma árvore. Ele tem tutano no osso. Ele tem aquele osso duro. O que significa isso? É aquela pessoa que tem o pé firme no chão, ou melhor, né? Só estou falando coisa bruta, né? É aquela menina empreendedora que agarra o negócio e faz direito. E o que é isso? É você literalmente saber qual é o preço que tu tem que praticar e fazer. E sabe como? Sem mimimi. Aí tem gente que entra na universidade de negócios e diz assim, ai Jackson, mas eu tenho que aumentar o preço, o que os meus clientes vão falar? Aí eu respondo mais ou menos assim, eu não sei o que eles vão falar, mas eu sei o que a tua família vai falar. Ela vai agradecer que tu vai parar de endividar a tua família. Simples assim. Aí você sabe se tu quer prestar atenção no que o cliente fala ou no que a tua esposa ou teu marido fala. Porque querendo ou não, ou você acerta esse troço ou erra todo o resto. Essa é a base. Errou ali, errou todo o resto. Okay? Não adianta vender mais se tu errar preço. Vamos dobrar as vendas, tu dobra a dívida. Simples assim se tu errar o preço. Então assim, ó, a gente tem que ter um mindset que vocês têm que fazer, sabe o quê? Vocês têm que fazer o que tem que ser feito. Escreve essa, eu preciso fazer o que tem que ser feito. Às vezes a gente fica, ai, tá difícil. Cara, tem coisas que precisam ser feitas e ponto, senão não anda. Simples assim. E eu sei que não é engraçado tu aumentar preço. Eu sei que não tem graça tu passar reajuste. Primeira vez que tu fala o preço sai assim engasgado, né? Que tanto. E vocês não devem ser assim. A gente tem um receio de cobrar que é nosso. E a gente não pode ter esse receio de cobrar. Vocês têm que sempre pensar assim, ó. Se as pessoas estão buscando o seu trabalho, é porque é justo. Porque elas não conseguem sozinhas. Elas precisam de você. E vocês, criando esse papel de resolver um problema que o teu cliente precisa, vocês precisam ter claro, eu posso cobrar sim. Eu não estou dizendo viajar no preço, mas cobrar um preço justo. Nada mais justo do que você trabalhar como um bom cidadão e ter o lucro também como um bom cidadão. Ou vocês acham que é justo trabalhar que nem um cavalo, se escravizar na empresa e chegar no final do mês e não ter dinheiro para comer? Isso não é justo. Então eu acho que quem tem a barreira de cobrar mais deveria romper essa barreira perguntando assim, é mais importante a opinião do meu cliente, que eu nunca mais vou ver na minha frente, que diz que está caro, ou a opinião da minha família, que está pagando pato por eu não ter coragem de cobrar. Então isso vocês têm que ter cerne, vocês têm que estar com o pé firme no chão. Se tem que cobrar, cobra, ponto. Ai, mas é difícil de vender. Aí eu vou dizer assim, ó, bem-vindo ao mundo do empreendedorismo. Parabéns! Você faz parte da elite de empresários do Brasil que tem que aprender a se virar para vender mais. E que é exatamente esse o próximo pilar de uma empresa que tem realmente um lucro forte. Então, esse pilar da empresa lucro forte, que é o terceiro e eu diria que o último, são as vendas.
Literalmente. E agora a gente vai entrar nesse passo aí. Agora no terceiro passo. Então a gente já falou de várias variações do custo, que seria o custo fixo, o custo variável, o custo com funcionário e a questão de custos aí que eu diria que chamo de luxos, vamos botar assim. A gente já falou no segundo passo, que é essa questão da formação de preço e a mega importância que isso tem na empresa. Claro que o custos também, tá? Não adianta tu ter um monte de custo e achar que o resto paga a conta. Tu também quebra a empresa ali. Só que normalmente é mais fácil de corrigir. Tu vai lá e corta o custo. Agora, o preço, tu precifica o negócio inteiro, teu cliente se acostuma, todo mundo só sabe fazer aquilo lá daquele jeito. Você errar pode ser bárbaro, literalmente, bárbaro, ok? E daí depois o terceiro passo é literalmente as vendas. Então assim, qual é que é a mecânica da parada? Então agora, para a gente gerar o lucro, a conta é muito simples, a conta é muito simples. Então, literalmente, você tem um faturamento bruto. Então, quem não sabe quanto lucro teve no final do mês, vocês têm que fazer a seguinte conta, se vocês querem anotar. A fórmula é brutalmente simples. É brutalmente simples. Então, eu estou dando uma repetida para todo mundo juntar as canetas aí, onde é que tá. Então, assim, a fórmula é a seguinte, você vai pegar o faturamento bruto, ou seja, tipo, faturei tudo que tu faturou no mês, em resumo. Faturamento bruto, total, dinheiro que entrou. Esse faturamento bruto você vai tirar os custos variáveis. O que é custo variável? Por exemplo, eu vendi 100 mil reais de garrafa d'água. Quanto custou a garrafa d'água? A garrafa d'água custou, por exemplo, 50 mil. Esse 50 mil é o variável, porque se eu não tivesse vendido, eu não teria esse custo. Então esse custo variável é o custo variável da mercadoria vendida, ok? Não é do estoque inteiro. Então, o custo variável é o custo da mercadoria vendida dentro desse período desse mês. Então, faturamento bruto, tudo que tu vendeu dentro do mês. Eu não estou falando do que entrou no caixa e não estou falando do que é parcelado. Estou falando do que foi vendido. Ah, eu vendi 100 mil, mas tipo 50 mil entrou no pila, no dinheiro, e outros 50 mil foi parcelado para 30 dias, por exemplo. O que conta é os 100 mil. É uma questão de negociação esse prazo, ok? Então, assim, o faturamento bruto do mês. Se entrou dinheiro do mês passado, teoricamente isso não conta. Isso foi contado no outro mês, ok? Então, não é o dinheiro que entrou no caixa que eu estou falando. O faturamento das vendas efetivadas dentro desse mês. Subtraído dos custos variáveis do mês, ou seja, das mercadorias que eu vendi esse mês. Tudo que eu gastei com isso, tu tira. Aí vai sobrar um montinho de dinheiro. Se não sobrar dinheiro ali, ferrou. Tu já está quebrado e não sabe. Tem que sobrar dessa conta. Ok? Para quê? Esse dinheiro que sobrou é o dinheiro que você vai usar para pagar o custo fixo. Então presta atenção, eu vou repetir de novo agora para ver se você se ligou. Faturamento bruto, tudo que tu vendeu no mês, você vai tirar todas as despesas variáveis, ou seja, todas as despesas do que você vendeu no mês. E vai sobrar um montinho de dinheiro. Essa é a tua margem de contribuição que a gente fala. Então essa margem de contribuição, vamos supor, vendeu 100 mil, 50 mil foi o custo variável, tira, sobrou 50 mil. Se o teu custo fixo for mais que 50 mil, deu prego, deu prejuízo, deu ruim. Se o teu custo fixo nessa conta deu menos de 40 mil, deu lucro, joia, beleza. Entendeu? Então assim, ó, o que eu recomendaria nesse processo? Vocês levar isso controlado todo santo mês. Continha básica da básica da básica. É basicamente 3 números que tu precisa fazer a conta. É quase ridículo. Então assim, ó, é muito simples essa conta. Tem dúvida na conta? Depois eu respondo individual também. Mas é basicamente isso. Ah, onde é que eu consigo esses dados? Se você for na ferramenta Sai do Zero, você preencheu exatamente esses campos aí que eu estou falando. Então é pegar o faturamento total subtraído do terceiro passo lá, que é o faturamento variável. E depois no final eu tiro o último passo e vejo se dá lucro. Simples assim. Então você vai pegar faturamento bruto menos o custo variável, vai dar uma margem de contribuição, ou seja, um volume de dinheiro que sobra para pagar custo fixo. E esse eu pago custo fixo, a diferença do custo fixo com esse valor vai ser o teu lucro ou o teu prejuízo. E para você saber quanto que é o número certo para bater, para não dar nenhum positivo nem negativo, aí é a ferramenta Sai do Zero que entrega para vocês prontinha, só calcular. E agora que vocês já têm, então, clarificar essa conta aí do onde é que sai o lucro, entenda o seguinte, vamos fazer um caso bem simples, tá? Vamos supor que
que eu estou vendendo um produto que dá 50% de margem, ou seja, eu compro por R$1 e vendo por 2, ok? Compro por 1 e vendo por 2. E o meu custo fixo é R$50 mil. Então eu vou fazer uma simulação com vocês. Então vamos supor que eu vendi R$80 mil esse mês, ou seja, o meu custo variável é 40 mil, eu tiro 40 mil dos 80, vai sobrar 40 mil de margem de contribuição. Eu vou pegar 40 mil para pagar o meu custo fixo, que é de 50, tenho 40 mil para pagar 50. Eu vou pagar isso, ou seja, deu 10 mil de prejuízo. Aí qual é que é a técnica que a gente usa para resolver esse problema? Agora eu estou tentando causar uma inteligência na cabeça de vocês, tá? Vocês têm que prestar muita atenção. Você tem que estar muito ligado. Se vocês entenderem isso, vocês não têm mais prejuízo na empresa de vocês. Então, assim, pega a ideia. Então, eu vendi 80, 50% é custo variável. E metade deu de margem de contribuição para pagar o custo fixo. Ou seja, vendi 80, sobrou 40 para pagar um custo fixo de 50. Eu fui pagar, faltou 10 mil. O que eu faço? Eu vou no banco, pego um capital de giro, vou jogar 10 mil no meu caixa para pagar o custo fixo e vou pagar juro desse dinheiro. Talvez a situação de alguém que está olhando agora. Então vamos supor lá que isso vai me gerar R$500 de juro. No próximo mês, ou vamos botar assim, uma parcela de R$500. Então no próximo mês o meu custo fixo é 50.500. Eu aumentei o meu custo fixo porque eu tenho financiamento no banco. Porque eu já não cobrei certo antes ou não vendi o volume. Como eu resolvo essa situação? Assim, eu sei que não é simples na prática, mas na conta é muito simples. Tem duas saídas três saídas, que é o que eu já falei até agora. A primeira delas, baixa o custo fixo. Se você baixar o custo fixo R$10 mil, mantendo a mesma conta, você mais ou menos empata. Segunda situação, eu aumento a margem. Ao invés de eu comprar por 40 e vender 80, eu tenho que comprar por 40 e vender a 100 para fechar essa conta. Aí eu vou ter mais margem. Ao invés de eu ter 50% de margem, eu vou ter 60% de margem. Então, em 100 mil, eu vou ter 60 mil de margem para pagar os fixos e ainda ter lucro. E a terceira hipótese é vender mais. Ao invés de eu mexer no preço, não mexo no preço, eu não mexi no custo, vou vender mais. Vamos fazer a conta, então, vendendo mais. Então, vamos supor lá, eu tenho meus 50.500 de custo fixo. 50.500 de custo fixo. Eu antes comprei 40 mil e comprei por 40 e vendi por 80. Então eu acabei vendendo mais esse mês, nessa mesma proporção. Aí eu gastei 55 mil reais de custo e vendi por 110 mil reais. Isso gerou para mim, eu peguei 110 mil reais de venda, tirei o custo variável. Eu tirei 55 mil reais disso, sobrou 55 mil reais. Então eu pego 55 mil reais e vou pagar o meu custo fixo. Então, eu paguei o meu custo fixo de 50.500 e me sobrou R$4.500. Eu tive R$4.500 de lucro nesse mês. Só que não esqueçam, eu ainda tenho uma dívida de 10 mil com o banco. Nessa conta, quem seguiu todo o raciocínio sabe que agora eu estou endividado, mas tenho um pouquinho de lucro. Então, daí sobra R$4.500. Qual é a cabeça agora do jirico? Desculpa, agora eu vou esculachar. O jirico torra a grana. O cara não pensa que ele tem dívida. Ele não percebe, mas é só R$500. Tá, daí mês que vem tu não vende que chega e o que vai acontecer no outro? Ferro de novo. 10 mil vai para 15 no banco. Depois para 20, depois para 30 e daí não vai ser 500 de parcela. Porque talvez na primeira vez o banco libera um juro bacana, vai ser bem amiguinho teu. Depois de um tempo ele faz 2, 3 empréstimos para ti, tu tá pagando 3 mil de juro, cheque especial. Então assim, aí tu estraga o negócio, literalmente. A outra situação, eu ampliei a venda. Vamos supor que eu vendi lá os 110 mil, tá, agora vai dar lucro. Só que desses 110 mil eu vendi metade parcelado. E eu vou fazer adiantamento desse valor. Então eu vou pegar, vamos botar ali 55 mil, eu vou adiantar do banco. Vamos supor que ele me cobra aí 5%. É um pouco menos, mas vamos facilitar a minha conta. Se eu pegar 10% é 5.500, ou seja, vou pagar R$2.500, mais ou menos ali, de adiantamento. Então o que vai sobrar para mim são somente R$2.500. Aproximadamente. Teria que pegar a calculadora para fazer exato, mas dá por aí, dá 2 mil e pouco. Então assim vai sobrar 2 mil e pouco. Então eu vou pagar o custo fixo, tudo vai sobrar 2 mil e pouco.
Então assim, ó, vejam como nesse caso, só vocês fazer adiantamento do dinheiro para tapar a conta, ferra com o lucro de vocês. Mais de 50% do lucro de vocês queimaram para adiantar dinheiro do banco. Ou adiantar o dinheiro no banco, vendendo cheque, adiantando boleto, pedindo dinheiro do cartão para descontar antes e assim por diante. Então assim, ó, a gente tem que estar presente como dono de empresa nisso. A gente tem que estar ligado que cada operação dessa influencia direto no lucro. Depois no final, Jackson, eu aumentei o preço, mas não deu lucro. Mas daí adiantou venda, vendeu tudo em 10 vezes, adiantou 10 meses lá, 4%, não sobrou dinheiro. Então, se vocês querem aumentar a venda, vão aumentar a venda de maneira saudável também. Então assim, eu falei um pouquinho de números para você estar ligado. Quem entendeu essa lógica aqui pode mexer na empresa de maneira consciente, ok? Agora sim, ficou claro que se eu mexer no custo, beleza, show de bola. Se eu mexer na margem, também, vou pegar o mesmo exemplo. Eu vou pegar 40 mil de mercadoria para vender. Se eu aumentar essa margem, ao invés de vender por 80, eu vendesse por 90, isso vai me gerar 50 mil que eu pago o custo fixo, fecharia a conta. Só por mexer na margem, ok? Então essa mexida na margem vai ser tipo de uns 12%, 13%, não é muito. Percebe como é pouca mexida às vezes você resolve? 13% não é um aumento bárbaro, mas tá ali, ó, só aquele pontinho ali, às vezes já resolve a lucratividade no final do mês. Então assim, a gente tem que estar presente para isso e mexer no que precisa ser mexido, literalmente, para vocês conseguirem lucro. Aí o terceiro pilar, que seria ampliação de vendas e volume. Então normalmente é o que passa na nossa cabeça. Agora, se vocês têm os custos da empresa totalmente extravagantes, e agora eu vou falar com base em alguém que eu vi agora aqui, eu não vou citar nome, mas assim, ó, quando a gente tem custo extravagante é o que? Eu tenho custo da minha empresa, vamos supor, ela está vendendo 20 mil, o custo da minha empresa é tipo 7 mil, nada demais, tá tudo certo. Só que ela vai lá e mete a mão no caixa da empresa. Eu vou sair, fazer alguma coisa, deixa que eu pago, pega o cartão da empresa e paga. Então, ó, isso é para acabar com os custos fixos de vocês. Nem com reza braba dá lucro nesse jeito. Tá? Então estejam presentes com isso. Não misturem o caixa da empresa com o de vocês. A empresa de vocês não é banco. Tá? Se vocês quebrar a empresa de vocês, quebrou, não é assim, o governo não vai lá fazer as paradas loucas lá e emprestar 1 bilhão para vocês. Não, se vocês meter a mão no caixa da empresa e quebrar, quebrou, meu filho. Tá na mão, tá na rua, literalmente. Então assim, ó, separa, eu sempre digo assim, ó, separa o CPF do CNPJ. Ponto. Jackson, mas é complicado, então defina quanto dinheiro tu precisa. Tu só precisa definir duas coisas. Quanto dinheiro tu precisa para viver e que dia tu vai pegar. Depois disso, meu filho, tu não mete a mão em mais nada na empresa e tu só pega dinheiro naquele dia. Ponto. Sem chororô, sem mimimi. Quanto mais mimimi tu ficar para separar as contas da empresa com as tuas pessoais, mais naba tu vai fazer na tua vida. Porque tu nunca vai saber se o troço deu resultado, porque simplesmente agora não tem dinheiro no caixa. Porque, ontem eu fui abastecer. Ontem eu paguei uma janta para 8 amigos meus, uma pizzaria aí, R$50 a pizza para cada um no rodízio. 400 conto ali brincando do caixa. Acabou com o lucro do dia, ou da semana, sei lá. Então estejam presentes com isso, separem isso. Isso é mais do que saúde financeira, isso é ter consciência da empresa. Vocês precisam ter separados, literalmente. O que é da empresa, o que é teu é teu. Você, como dono de empresa, escuta essa. Você, como dono de empresa, tem um papel. O teu papel é representar o CNPJ do negócio. Ponto. Você, como empreendedor, quando pisa dentro da empresa, tu representa o CNPJ. Porque se a casa cair, quem paga é você. Se alguém meter processo, quem paga é você. Se der prejuízo ao ponto de alguém ficar endividado, é você quem vai ficar endividado. Tua família vai ficar endividado. Então entenda uma coisa, tu pisa na empresa, tu representa um CNPJ. E CNPJ não é uma instituição com fins lucrativos, falando de empresas formais.
É uma empresa com fins lucrativos, não é instituição de caridade. Então, se a tua empresa fecha um mês e não vê lucro, tu tem que tomar uma decisão. Ou fazer o que precisa ser feito para dar lucro ou fecha essa birosca. Faz o que precisa fazer para ter lucro. Mais do que isso, trabalhe para ter uma empresa lucro forte, realmente. Controlado todos os pontos que você precisa controlar e saber o que você precisa mexer para realmente ganhar dinheiro. Como empreendedor, pisando na empresa, representando o CNPJ, esse é o teu papel. E não me venha com esse mimimi que, mas eu não sou capitalista, todo mundo vai achar que eu sou ganancioso. Ganancioso caramba! Esse é o teu papel. Se tu abriu a empresa, tu abriu para essa birosca dar lucro. Tu não abriu para fazer uma instituição de caridade, vai abrir uma ONG daí. E pede dinheiro do governo, que tem lá a rodo, o pessoal não pega esse dinheiro. Então assim, se tu abrir um negócio para ganhar dinheiro com ele, mas eu fui viver do meu sonho, mas o teu sonho é ser pobre ou é conseguir viver bem? Então só se teu sonho é ser pobre. Se teu sonho não é ser pobre, cara, trabalha para gerar lucro na tua empresa e viver do teu sonho. Cara, não tem coisa melhor na vida. Trabalhe no teu sonho e ganhe dinheiro com isso. Seja feliz realmente no teu sonho, podendo fazer o que tu quer, criando a liberdade que tu precisa, tendo dinheiro para contratar alguém para fazer as atividades, para tu não ser escravo da empresa. Isso que interessa. Então faça o que precisa fazer, sem mimimi. E se vocês acham que isso foi um esporro, pode ser, mas não era para ser. Mas é para... Eu quero que vocês fiquem ligados, que vocês estejam presentes com isso. A gente cai na rotina de novo. Então eu tô chacoalhando a árvore agora, assim, ó. Vamos! Lucro! Peguei a bandeira do lucro agora e saí gritando e correndo. Lucro! Vamos lá, galera. Lucro! Todo mundo! Quero ver todo mundo ganhando dinheiro nessa birosca. É para isso que vocês estão aqui. Vocês não estão aqui para perder tempo. Ninguém está aqui. Vocês estão aqui me ouvindo. Se tu está aqui me ouvindo agora, é porque tu quer ganhar mais dinheiro. Se tu quer ganhar mais dinheiro, faz o que precisa fazer. Sem mimimi. Adota uma postura de empreendedor. Separa tuas contas pessoais. Trabalha os custos da empresa. Melhora as tuas margens. Vende mais volume. Não erra nesses 3 passos. Cara, aí sim, tu vai ter uma empresa lucro forte. Literalmente. Essa é a ideia. É isso que significa o título dessa aula. Empresa lucro forte é custo, preço, volume e o empreendedor. Se vocês não estiverem regulados da mesma maneira que os outros 3 passos, não funciona. Então você aí é responsável por tudo isso. Então esses são os passos literalmente que norteiam uma empresa lucro forte. E por que eu falo isso? Porque eu estou refinando o que é o conceito da universidade de negócios. Então vocês entraram muito naquela de ampliação de lucro, uma coisa meio assim, mas quanto mais gente passa dentro da universidade, mais vai se lapidando o processo. Então a gente vai achando os gaps, onde é que a gente tem que fazer o ajuste e tal. E eu percebo que assim, se essas 4 coisas estiverem reguladas, custo, preço, volume de vendas e o empreendedor, tá feito o negócio. Não tem mais erro. Não tem o que dar errado nesse ponto. Aí para frente só tocar o barco. E talvez alguns de vocês estão travados em algum ponto desse. E isso pode acontecer. E normal, na real. Porque assim, a gente não nasceu sabendo. E pior de tudo, sabe o que é? É que além da gente não ter nascido sabendo, a gente não recebeu essa informação formalmente dos nossos pais, por exemplo. A gente não recebeu essa informação formalmente em qualquer instituição de ensino. Porque no Brasil, infelizmente, a gente é domesticado a ser funcionário. Desculpa o jeito tosco que eu estou falando, mas a real é essa.
A gente é ensinado, tipo, quem de vocês não viu? Vamos fazer uma enquete aqui. Quem de vocês nunca ouviu, ou do pai, ou da mãe, ou de alguém, uma coisa mais ou menos assim, tipo, não, estuda, se dedica para pegar um bom emprego. Quem já ouviu isso aí, levanta a mão. Até hoje eu tô ouvindo essa, só para ter uma ideia. Tu acredita? Até hoje minha mãe diz, mas tu não quer mesmo pegar um emprego, é mais seguro. Eu sempre brinco, né? Que tem um mercadinho pequeno aqui na cidade, eu digo, tá, e tu quer que seja empacotador lá do mercado? Não é isso. Então assim, todo mundo quer o seu bem, mas só que todo mundo quer o seu bem perante o que essa pessoa sabe, tá? Nunca esqueçam disso. Às vezes uma pessoa diz para você assim, vai lá e baixa o preço que tu vende. Essa pessoa está falando isso com a melhor das intenções, tá, pessoal? Não é que ela quer ferrar com o teu negócio, que às vezes ela está ferrando com o teu negócio mesmo, tá? Porque não devia baixar preço. Mas só que assim, você tem que estar presente que isso não é a decisão certa. Porque aquela pessoa, às vezes, na melhor das intenções, sabe o que ela faz? Ela diz isso porque é o que ela acha que vai resolver. Só que a gente não tem educação cultural, formal, dentro do Brasil para que todo mundo saiba dessa informação. Então, muitas vezes, as pessoas não te dão as melhores dicas, ok? Então, estejam presentes com isso. Você tem que estar acordado quanto a isso, ok? Então, assim, esse é o fundamento do fundamento do fundamento. É a base da base da base da base. E o último recado que eu quero dar para vocês é talvez a coisa que mais muda o resultado de um empreendedor no mundo, no universo, em qualquer lugar do planeta. É uma palavra que talvez alguns de vocês já ouviram falar. Se chama autorresponsabilidade. Que jossa é essa? Palavra complicadinha, né? A autorresponsabilidade é o fato de você se responsabilizar por qualquer resultado. Desculpa a palavra agora, qualquer merda que vocês fizerem. Desculpa para quem está com criança aí. Então, assim, para qualquer coisa que vocês fizerem que não funcionou, a gente diz assim, não, se não deu certo, a culpa é minha. E chega de mimimi. O cara diz, mas ele... Cara, é assim, é simplesmente você querer delegar o resultado da empresa de vocês. E isso não funciona. Então, assim, o empreendedor que tem resultado, ele assume a responsabilidade do ônus e do bônus. Porque assim, se a tua empresa der prejuízo, quem paga? Você. Se a tua empresa der lucro, quem fica com o lucro? Você, cara. Ou você é empreendedora, né? Eu sempre falo no masculino, desculpa as meninas aí. Então, assim, para você também empreendedora. Então, assim, indiferente. Se der errado, a culpa é tua. Se der bom, a culpa é tua também. É você que leva o bônus no final do mês. Agora, se você trabalhar para levar o ônus, você também leva a dívida para casa. Para casa que eu digo para tua família, literalmente. Tua família ou paga a conta ou recebe a divisão de lucros. Ou seja, tendo esse conceito simplesmente claro, entenda uma coisa. A responsabilidade é só sua. Então entendam a autorresponsabilidade. Agora eu vou entrar numa coisa muito simples. Aí, às vezes a pessoa entra e vem falar comigo e diz, Jackson, eu preciso que você resolva tal coisa. Você percebe como mentalmente está terceirizando a culpa? Tipo, eu preciso que você resolva uma coisa. Não, cara, eu preciso resolver a merda que eu fiz. Para que lado eu corro? Você tem que estar muito presente com isso. Eu estou fazendo muita força para passar muita informação para vocês. Agora eu não vou pegar uma pá e aí no pátio de vocês cavocar para plantar árvore. Se vocês querem plantar uma árvore, vocês vão ter que pegar a pá, cavocar. Eu posso até dizer, planta a morinha. Acho que vai ficar legal. Planta um pé de maçã, vai ficar bom. Se não é bem aqui no Rio Grande do Sul, planta um pé de mamão, porque aqui morre na geada, não funciona. Então até posso dizer o tipo da planta, mas vocês que têm que plantar. Eu não faço milagre, nunca prometi milagre. Agora o caminho, ações, isso é que vocês devem começar a clarificar todo dia e fazer acontecer. E se não der uma, não é mimimi, e não dá certo. Não, parte para outra e acabou.
Nem tudo funciona para todo mundo. Então, assim, vocês têm que tentar incessantemente até dar certo. Vários empreendedores de grande sucesso, a gente olha, nossa, aquele cara acertou. Cara, o bicho talvez errou 1000 vezes antes de acertar a primeira. A gente só não sabe. Porque o que a gente olha é só o que ele tem agora. Ninguém olhou o trajeto que essa pessoa passou. Talvez os maiores empreendedores do Brasil começaram do mesmo jeito, com as mesmas dificuldades de vocês. Agora, uma coisa eu tenho certeza que essas pessoas têm aqui, ó. O mindset de quem é responsável sou eu. Se não der certo, fui eu. Se deu certo, fui eu sim. Sem essa história, não tá se achando. Não! Cara, se foi tu que fez, foi tu que fez e ponto, meu. Claro, não precisa ficar enchendo o saco da galera na tua volta, né? Mas foi você, bate no peito, ó, tá aqui, fui eu. Eu que paguei aquele monte de boleto para conseguir ter o que eu tenho hoje. Não foi ninguém, não. Eu que tô aqui às 20 horas e 56 minutos, paradinho na frente, numa pilha de papel, caneta aqui, escutando o Jackson falar. Não foi vocês aí que estão aí achando que não sei o que. Não, é eu que tô aqui assistindo a aula. Eu que tô aqui determinado. Eu junto com outras 64 pessoas. Então, as 65 pessoas que estão agora ao vivo, não esqueça, só isso vocês pegar dessa noite aqui, pagou longe. Se isso realmente entrar na veia aqui e você entender que a responsabilidade da tua empresa é só tua, se der bom, se der ruim, aí o que a gente começa a fazer? Uma coisa milagrosa na sua vida, vai mudar a sua vida, vai parar de reclamar de concorrente, vai parar de reclamar de funcionário, vai parar de reclamar de governo, vai parar de reclamar de imposto, vai parar de reclamar que o cliente não entra na loja, porque assim, cliente está comprando, empresa está crescendo, tem gente ganhando dinheiro. Por que eu não faço parte desse time? Porque ao invés de pensar o que fazer, eu estou perdendo tempo reclamando. E eu já falei essa mesma coisa para vocês cuidarem com os funcionários de vocês. Então assim, o que acontece? Funcionário lá deu um BO, não funcionou, deu uma coisa errada. Aí diz, mas por que não deu certo? O que vocês estão ensinando esse cara? Vocês estão ensinando esse cara a criar desculpa. É isso que vocês estão ensinando. Estão ensinando o funcionário a dar desculpa. Porque você pergunta por que ele... é por quê? Daí ele pensa, porque aconteceu não sei o quê, porque tem mais isso e aquilo e daí não deu. Próxima vez que ele vai conversar contigo, o que ele vai fazer? Meia hora antes ele vai ficar pensando, eu vou... Não, isso, aquilo, já está com a trama pronta, ele já perde tempo. Depois de um tempo que ele se acostuma a gerar os porquê, ele já começa a gerar situações físicas. Ele vai começar a quebrar a tua máquina para dizer, por que não deu tempo? Quebrou a máquina, porque entrou uma chave de fenda lá dentro. Como é que ela entrou? Voando. Uma borboleta carregou e soltou uma chave de fenda na máquina e estragou a máquina. Entende? Então assim, a gente tem que parar de buscar os porquês não tá dando certo, ficar reclamando do que não dá certo e inverte essa mesa. E você tem que fazer a seguinte coisa, com o funcionário e com vocês. Se vocês botar isso na empresa de vocês vão ganhar muito dinheiro. Muito. Então assim, não deu certo uma situação. O que eu faço para fazer melhor da próxima vez? Só isso. O que eu faço para resolver? Aí o que aconteceu, não interessa o que aconteceu. O que eu faço para resolver? Só isso que me interessa. Já aconteceu. Se quebrou, tu vai pagar a conta. Pronto. Então acha que você abraçar e agarrar na máquina quebrada e chorar vai ajudar? Não vai. Vai pagar a conta igual. Então assim, deu erro em alguma coisa, o que eu faço para resolver? Ponto. Funcionário, chegou reclamando. O que tu tem que fazer para resolver? Assim, no talo, não deixa crescer nenhum galinho com nenhuma folhinha ali. O que eu preciso fazer para resolver? Aí vai entrar em tudo, tipo vendas, o que eu preciso fazer para resolver? Baixar custo, o que eu preciso fazer para resolver? Tem que cobrar mais, o que eu preciso fazer para resolver? Minha empresa não dá lucro, o que eu preciso fazer para resolver? Se vocês enfiar essa pergunta na cabeça de vocês, vocês vão parar de achar desculpa para as coisas e começar a criar soluções. Vocês ensinam o cérebro de vocês, a cabecinha de vocês a pensar no resultado que vocês querem. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Vocês nunca viram uma pessoa que é tipo uma nuvem negra? Vocês já viram aquela pessoa nuvem negra? Tu chega do lado e nossa!
Cara, é a morte do fulano, descarrilhou o trem, um se enforcou, lá na empresa não dá lucro, os funcionários são isso, só tem tragédia. A cabeça está tão acostumado a pensar coisa ruim, sabe por que a pessoa pensa isso? Para se confortar, pensando a minha vida é uma merda mesmo, mas olha isso aqui como é que tá uma zona. Então a gente tem que se acostumar no inverso disso. O que é o inverso disso? Nossa, tu viu, ó, fulano lá na universidade lucrou. Hoje eu recebi uma mensagem de uma das primeiras alunas da Universidade de Negócios, dizendo que está dando pulo de felicidade pelo lucro que ela está tendo, que ela nunca teve. Num tipo de negócio que é muito engessado, que é facção de costura, é terceirização de serviço. Tipo, não é assim aumentar preço. Aumentou o preço, não vende mais. Não que não consiga se aumentar o preço, então você consegue trabalhando, mas não é assim aumentar preço. Então é todo um trabalho para isso. E uma coisa que ela nunca teve, um fluxo de caixa positivo para ter grana para poder investir se precisasse. Então assim, quando tu começa a ver esse tipo de resultado, vocês têm que colecionar isso. Aqui na empresa eu sempre digo assim, quando alguma coisa está dando certo com qualquer um de vocês que estão aqui agora me ouvindo, eu digo, tira um print se for uma mensagem de texto e a gente tem um grupo dentro da empresa. É sério isso, tá? É real. Eu tenho um grupo dentro da empresa, de tipo de WhatsApp, só que é no Telegram, que é outro aplicativo, mas é tipo WhatsApp, e a gente manda lá, olha que legal o resultado do fulano. Porque é aquela coisa, tudo aquilo que a gente faz e bota energia, aquilo se multiplica. Então é aquela história, eu quero que todo mundo tenha um monte de lucro. Isso é, vem em mim, gente, vem em mim, vem com lucro. Vem com lucro do meu lado, eu tô tendo, quero que vocês também tenham, vão multiplicar isso, vão focar nisso, o que eu tenho que fazer, o que eu faço amanhã. Se você chegou até aqui, você tem duas coisas. Uma delas, se inscreve aqui no canal e caso esteja inscrito, aproveita uma das duas recomendações que está aqui. Vamos lá, mais lucro para o seu negócio. Vamos lá, se inscreve e assiste os vídeos.